Então, gastrite é toda a inflamação da mucosa do estômago. Teoricamente, o termo correto quando a gente fala e engloba também a gastrite seria uma gastropatia, que seria uma alteração da mucosa, mas não necessariamente com uma inflamação da mucosa. Então, deixaria a gastrite como o termo realmente uma entidade endoscópica, né? Então, quando o paciente chega, a maioria da queixa dos pacientes é dor bem no meio do estômago, que a gente chama de epigastralgia, que é uma dor localizada bem no centro do estômago. O paciente diz às vezes que está vomitando. Então, o principal sintoma realmente é o desconforto abdominal, né? Então, a gastrite, ela pode ser causada por medicações, né? Que a gastropatia pode ser causada por álcool, pode ser causada pelo próprio conteúdo do estômago e do intestino, que é a bile, que é produzida no próprio organismo. Pode ser causada pelo uso de medicações exacerbadas. Uma que é muito comum é a aspirina, né, que é o AS, ou então algum uso de anti-inflamatório também, de uso prolongado por outros tipos de doença. Então, quando ele chega, a principal queixa dele realmente é essa dor abdominal. Existem alguns fatores em que eu tenho indicação de solicitar endoscopia, caso a minha suspeita seja realmente a gastrite. E aí, se eu achar que ele deve, dependendo do médico, ele vai e solicita a endoscopia e é feita, né, na endoscopia o que a gente chama da biópsia da mucosa do estômago. Então, você tira alguns fragmentos da mucosa, manda para análise e nessa análise vai vir o laudo como gastrite, porque um diagnóstico endoscópico precisa vir pela histologia. Então, alguns outros tipos de gastrite autoimune, gastrite atrófica, existem diagnósticos também por meio de laboratório. O tratamento depende de dois fatores. Na maioria dos pacientes, você tem que fazer uma orientação em termo alimentar, porque muitas vezes isso acaba prejudicando e piorando essa dor do paciente, como também usar mão de medicamentos, né? Dependendo do tipo de gastrite que veio pela endoscopia, pelo laudo histológico da endoscopia. Tanto a sintomatologia quanto na parte do tratamento. Então tem que cessar o tabagismo, tem que cessar o álcool. Se tiver uso de medicação como causa aparente, se não puder suspender a medicação, a gente usa a medicação associada ao uso da outra que ele estava utilizando, para que a gente possa ter um efeito melhor. Então, o que mais que pode prejudicar? O uso de alimentos que contenham pimenta. Isso também às vezes é muito comum. O paciente chega, doutora, eu gosto muito de pimenta. E isso realmente piora. O café é um pouco controverso. Existem estudos que mostram que o café piora, existem estudos que mostram que o café não tem efeito. Então, eu costumo orientar o paciente que isso é muito individual. Às vezes, se ele chega e diz, não, doutora, pois eu tomo 8 xícaras de café e isso realmente piora a minha dor. Então, a gente orienta que o paciente dê uma diminuída. Porque a maioria dos pacientes também, às vezes, chegam com uma lista enorme de alimentos que ele acha que não pode ingerir. Então, isso também, muitas vezes, já caiu por terra, existem estudos que mostram que nem todos esses alimentos têm essa piora, então o ideal realmente é procurar um médico, gastroenterologista, para que ele possa lhe dizer. E associada à alimentação, você tem o uso de medicações, que na maioria das vezes são os inibidores de bomba de próton, que a gente utiliza para fazer parte desse rol de tratamento e com isso ter uma melhor eficácia, né, da sintomatologia e também, se já fez a endoscopia, do diagnóstico histológico.